boa noite. Boa noite, gente. Estamos aí entrando ao vivo, não é? Na live da nossa Quinta de Luz. Vamos dar um tempinho só para as pessoas poderem chegar. Boa noite, gente. Bom ver vocês. Já fazia um tempo que tinha andado por aqui, tive doente com essas gripes terríveis que estão rolando por aí. E, enfim, o mês passado, acredito, não pude fazer a live justamente porque estava gripado. Assim como metade do mundo, né? Ou mais. Boa noite, vamos lá. Por favor, me digam aí se estão me ouvindo bem, se está bem enquadrado, para que possamos prosseguir, se está tudo ok, para que possamos prosseguir aí com o nosso papo de quinta-feira, falando de espiritismo. Muito bem. Boa noite aos amigos, aos conhecidos, aos queridos que nos seguem aí no Instagram, no YouTube. A Quinta de Luz continua nesse processo virtual, tá? Assim que for acontecer um outro movimento, a gente avisa para vocês. Muito bem, gente, vamos dar sequência, né? Como em toda quinta-feira, desde o mês de abril, a partir de abril de 2020, praticamente toda quinta-feira, exceto uma outra que não ocorre, essa live da Quinta de Luz, que a gente se encontra aqui, escolhe uma temática muito bem pensada para a gente conversar e trazemos aqui esse papo sobre espiritismo, sobre a doutrina espírita, o autocuidado a partir dessa ótica, dúvidas, tá? Então vocês podem encaminhar para cá durante a nossa conversa, que eu leio aqui os comentários. Antes eu tinha trabalhadores que me ajudavam aqui, ficavam no WhatsApp, aqui eu via no computador. Agora tem sido mais difícil aí equacionar as agendas, os tempos. Mas é isso aí, é o mundo corrido. Podem mandar as perguntas, né? Caso dúvidas, sugestões que tenham, tanto aqui na hora da nossa live, a live fica gravada, né? no Instagram e no YouTube. E aí vocês podem ir lá também mandar suas dúvidas, né? O que não soubermos, porventura, responder, iremos atrás de quem saiba, de quem possa esclarecer a nossa dúvida. Então, como de costume, de praxe, convido a todos que nesse momento, quem puder, fechar os olhos, entrar no movimento de relaxamento, respiração normal, tá? A gente fazer uma prece, para que possamos estar juntos nesse momento, nessa boa troca, né? Trocando informações para que o que for dito em algum momento possa tocar o íntimo de cada um nesse processo de melhora constante, nessa busca de melhora constante que é a vida, né? Que é estar na matéria, que somos espíritos que habitamos a matéria. Então, quem puder, feche os olhos, relaxa tanto o corpo quanto a mente, sendo na medida do possível, e juntos vamos fazer uma oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sempre perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Livrai-nos, Pai, de todos os males nessa caminhada desafiadora. Muito bem, boa noite. Boa noite, queridos. O tema da live de hoje é
o espírito, fui eu que escolhi, é o espírito no momento do desencarne do corpo físico. Depois, olhando esse tema, eu vi que ficaria melhor até a questão em vez de, boa noite Jesus, em vez de o desencarne, né, que é o sair do corpo biológico, né, o da carne, que a gente chama, o desenlace, né, funcionaria até melhor esse título. Então vamos considerar assim também esse segundo título para essa nossa conversa, né, o espírito, né, no momento do desenlace do corpo físico, porque assim é que o é, né? Nós, em vivendo como espíritos na fisicalidade, que é o estar na vida física, vamos simplificar, é mais, digamos que é um tanto mais complexo que isso, mas para o nosso entendimento rápido, para a continuidade da nossa prosa, esse espaço compreendido entre o nascimento, né, ou a chegada na matéria e a morte, né, o desencarne, aí sim. Então, nesse intervalo, nós habitamos a matéria. Então, nós não temos uma consciência que coexista, uma consciência paralela que coexista fora de nós, em um outro lugar, tá? Que não nessa percepção que nós temos hoje do que é viver em espírito. Então, está na vida física hoje. Então, nós estamos aqui conversando, vocês aí, algumas pessoas ainda no trabalho, outras no trânsito, botam aí, já tem relatos assim, tá no trânsito e bota lá a live, fica ouvindo. Em casa, a maioria, provavelmente. Muita gente tem assistido a live depois, né? Vai lá no Instagram, que fica gravado, no YouTube, e assiste depois. Nós estamos aqui em corpo físico assistindo essa live, tá? Nesse caso, existem também seres que em consciência extrafísica que também assiste. É o que a Quinta de Luz faz. Isso acontece em muitos centros espíritas e em núcleos não espíritas também. É transmitido. Existem consciências, pessoas, espíritos que estão lá no que a gente chama de espiritualidade, que é viver nesse mundo espiritual, o viver nesse mundo espiritual, que podem acessar a internet segundo a tecnologia deles e assistir também as palestras, as lives, no nosso caso da Quinta de Luz, assistir aos vídeos, ler o material que tem lá no blog, tá? Então, também tem esse movimento. Porém, vamos focar, porque é o nosso tema, falar desse desenlace, naqueles que, em nós que estamos aqui habitando a fisicalidade. E estamos em espírito. Tá? Então, não, como eu disse, não existe uma consciência paralela que esteja agora concomitante às nossas percepções sensoriais aqui trocadas, habitando em um outro lugar, com outras experiências. Não, nós estamos em espírito enquanto vivemos na matéria. Então, esse é o nosso estado espiritual atual. Tá? Não tem outro. Muito embora tenha algumas nuances que a gente vai falar sobre elas. Porque falar do desenlace, falar do desencarne dessa matéria, né, é falar do espiritismo filosófico. Tá? Muitas pessoas, e hoje, como a temática religiosa, né,
ela está muito fervorosa na nossa sociedade, classifica-se há algum tempo o espiritismo como religião. Nunca foi. Tá? O espiritismo ele não tem em suas origens a intenção e a destinação de ser uma vertente religiosa, tá? Ou mais uma religião. Não tem. O espiritismo ele é uma doutrina cristã, tá? Que tem 3 perninhas. Uma filosófica, uma científica e a terceira perninha, sim, religiosa, porque ele vai falar desse homem, desse ser humano que transcende a matéria. Tá? Então ele tem que ir lá nas religiões e versar sobre elas, interpretá-las, estudá-las, porque elas, as religiões cristãs, é que primeiro trouxeram o debate sobre a caminhada do Cristo, os ensinamentos do Cristo. E aí o Espiritismo tem essa vertente que vai lá e observa, mas ele não é religião, tá? Então, falar sobre o desenlace é ir nessa perninha filosófica mais fortemente, nunca a gente abandona as outras também, e falar, alguém colocou aí, né, o filósofo Sócrates pregava a imortalidade. Exatamente. Então é falar sobre a imortalidade da consciência, sobre a imortalidade, e o Espiritismo traz também de onde surge essa ideia da imortalidade da consciência, não abandonando o ensinamento dos filósofos, tá? Socráticos e pré-socráticos. Então, falando dessa máxima, né, que desse objeto de observação, que é o ser humano, a consciência que transcende a matéria e ela se desenvolve de forma perene, né, no universo, é falar do espiritismo filosófico, tá? E porque esse braço mais forte filosófico, então eu trago, porque é uma máxima que se usa dentro da doutrina espírita, que é falar em vencer o medo da morte. Então, a morte e o morrer são coisas diferentes. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças. Representam um grande medo para a humanidade. Não é? Então, o Espiritismo ele vem também, não é, de acordo com os ensinamentos do Cristo e o desenvolvimento desses ensinamentos, nos ajudar a desenvolver capacidades, tá, forças psíquicas para vencer o medo da morte, a partir do entendimento do que é a vida. A partir do entendimento de que essa vida enquanto espíritos habitando a matéria, que ora somos, tá, experienciando os desafios que esse habitat nos traz, nós melhoramos essa caminhada, nós resolvemos questões internas, nós entendemos melhor nossas dores e caminhamos assim nesse processo que chamamos de evolução. Então nós continuamos. Ora habitamos a matéria, ora deixamos essa matéria, caminhamos na espiritualidade, naquilo que chamamos de espiritualidade, tá? Essa vida fora da matéria, e retornamos para ela, porque assim se dá o nosso processo evolutivo, ora na matéria, ora fora dela. Tudo bem? Então, precisamos, para falar do movimento do espírito dado, né, o desenlace, dado
a desconexão desse corpo físico com o evento que a gente conhece como morte ou desencarne, nós precisamos versar sobre várias teorias trazidas como estudos muito bem elaborados dentro do Espiritismo. Então, gente, se a gente fala em estudo, a gente fala em leitura. Não tem como. A gente vive hoje a era digital, onde a gente consome conhecimento, né? Meio complicado isso, tá? Essa coisa do consumir conhecimento. Consumir a ideia de que você pode assimilar um produto sempre, né? Nesse mundo tão voltado para o comércio. Mas o conhecimento, digamos assim, que você pode buscar dentro do Espiritismo, ele primeiramente vai estar dentro daquilo que a gente chama de codificação espírita. Tá? Como surge o Espiritismo? Surge a partir do momento que um cientista, pedagogo, tá? Conhecido na França, né? Nascido em Lyon, morando em Paris, chamado Denisard Rivaio, ele tem um nome bem grande, que depois vem a adotar o nome de Allan Kardec. Ele se interessa por fenômenos que estão eclodindo em toda parte do mundo, fenômenos extrafísicos. Ele já é um estudante do magnetismo, tá? Se interessa por esses fenômenos e vai se deparando com um evento que o chamou a atenção, foi um evento definitivo para que ele adentrasse aí com os estudos e o desenvolvimento da doutrina espírita, que foi sentir em algum momento, ou ter a certeza desse sentimento, de que ali havia uma comunicação, não eram só eventos de efeito físico, mesas que batiam, pancadas em parede, gente que flutuava acima das pessoas em um teatro. Não somente era esse movimento que o atraía por ser um estudante, um estudioso do magnetismo, mas ali havia a comunicação de consciências que não habitavam mais o corpo físico, ou que já tinham habitado. E a partir do momento que essas consciências ditas espíritos, né? Porque assim foi nas primeiras comunicações, que ele pergunta: quem são vocês? Aí eles respondem: o espírito das pessoas que em um outro momento estavam entre vocês. E aí ele começa a estudar e tem contato com médiums, né? Medianeiros, aquele que está no meio entre o mundo espiritual e físico, digamos assim, entre um mundo extrafísico e material e o nosso mundo físico conhecido. E daí ele começa a desenvolver um trabalho, desenvolve um método extremamente eficaz, seguro, de experimentação científica. Então ele recebe comunicação do mundo inteiro, mas essas comunicações elas precisam ser variadas, precisam vir de lugares diferentes e no mesmo tempo relatando os mesmos fenômenos. Ele só aceita desse jeito. Ele recebe comunicação do mundo todo, né? Correspondência, quero dizer, do mundo todo, mas ele só aceita quando elas versam sobre a mesma temática, vindas de locais diferentes e onde essas pessoas não se conheçam. Aí ele começa a estudar sobre aquilo e começa a escrever, codificando todas essas comunicações. Aquilo que ele próprio, Allan Kardec, ele obtinha em seus experimentos, tá? Aquilo que os médiums que formaram a equipe de estudos sobre o Espiritismo, que coordenada por ele, né? Formatada e coordenada pelo Kardec, as comunicações que ele obtinha naquele grupo, e
essas correspondências que vinham de fora. E assim ele foi desenvolvendo o que se chamou toda uma coleção, né, de livros que se chama Codificação Espírita. O primeiro livro foi o livro dos médiuns, tá? O livro dos médiuns é um livro completamente ditado pelos espíritos. Então, eles sentam com o Kardec senta com o médium, há a comunicação dos espíritos através da médium, é uma médium, e então os espíritos eles ditam, né, aqueles que estavam ali na governança do desenvolvimento da codificação, que é a grande obra que traz a doutrina dos espíritos para nós, que inaugura ali, né, que dá o pontapé inicial no conhecimento sistemático, não é, desse mundo espiritual e o mundo que a gente encontra após o desencarne, e é possível experienciá-lo, experimentá-lo e estudá-lo estando na matéria. E aí eles dão esse pontapé inicial através do livro da obra, né, da publicação do livro dos médiuns. Perdão, livro dos espíritos, tá, gente? Livro dos espíritos, é porque eu confundo sempre o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. O livro dos médiuns, ele se origina do livro dos espíritos. Então, o primeiro livro é o livro dos espíritos, completamente ditado pela a espiritualidade que estava na governança da divulgação, do estabelecimento aí da doutrina espírita. E daí se desenvolvem os outros livros, as outras temáticas. Nesse livro dos espíritos, tá, o próprio Kardec ele já codifica, já traz uma comunicação dos espíritos referente a o que ele chama de perispírito, tá? Então, tem muito, na época, vai haver muito a questão do neologismo, né? O Kardec teve que criar praticamente um vocabulário voltado para a explicação de fenômenos que a gente não encontrava. Eles, aliás, não encontraram palavras para transcrever o que era que o que os espíritos explicavam. Então, muitas palavras foram criadas. E uma delas foi uma palavra perispírito, a palavra perispírito, né? O que é que se definiu, gente, como perispírito? O perispírito seria o conector, tá, entre espírito e matéria. Porque o espírito em si, ele seria uma energia, tá? Seríamos nós em consciência, sem forma, apenas energia, que a gente pode chamar de luz. No nosso momento evolutivo, e isso vem há alguns séculos já acontecendo, nós não teríamos a capacidade de discernir a respeito do que é viver unicamente em espírito. Por quê? Como vocês entenderiam? Como nós entenderíamos? O que é viver como luz? É uma comunidade de luzes? É uma comunicação de luzes, de energias? Até hoje, depois de tanto se estudar, depois de tanto se conversar, consegue se imaginar alguma coisa, mas não vivenciar completamente isso. Então, para o nosso entendimento evolutivo, o ponto em que estamos nesse caminho evolutivo, a gente precisa de um elo de ligação entre espírito e matéria, né? Entre estar na fisicalidade, experienciando
a parte mais densa da energia, né, que é a matéria. Então, lembra do começo da nossa conversa aqui? Estamos em espírito quando habitamos a matéria também, tá? Não existe uma coisa paralela. Estamos experienciando espiritualmente o que é a nossa caminhada. Estamos encarnados. Então, para que haja esse elo de ligação entre matéria e espírito, que é a energia pura, vamos considerar assim, tá? Em termos, essa energia pura, precisa-se de um elo de ligação. E esse elo de ligação é conhecido como perispírito. Um termo, salvo engano, tá? Cunhado lá pelo Kardec, na época do desenvolvimento da codificação espírita, da apresentação do espiritismo a nós. Então, o perispírito, ele é o nosso corpo verdadeiro. A gente vai voltar aqui em live para falar tecnicamente, exclusivamente do perispírito, tá? Hoje eu vou fazer uma fala mais abrangente e a gente vai destrinchando sobre isso. Mas tem livros, eu vou mostrar aqui para vocês também, para os mais curiosos e estudiosos, e quem queira ler. Então, o perispírito, ele se configura no nosso corpo verdadeiro. Tá? A nossa matriz corpórea, a forma, o como ele funciona, o que ele vai desenvolver, seja de desarmonias, que a gente conhece como doenças, sejam de atributos, né, físicos, existe primeiramente nesse corpo. Que corpo? No que a gente chama de psicossoma, no que a gente conhece como perispírito. Então, para entender o que é a vivência do espírito, tá? Nós produzimos, sobre os desígnios do Pai, um corpo. Esse corpo chama-se de perispírito. E ele é a ligação entre espírito e matéria. Quando nós vamos reencarnar, quando nós vamos fazer esta viagem que é compreendida entre o nosso nascimento e a morte, tá? Chamada de vida. Como eu disse, lembrem, tá? Não estou aqui com nenhum... mas não existe já vida na fisicalidade, lá na fecundação. Sim, existe, mas a gente está tratando aqui teoricamente, tá? Até antes, vejam, até antes de haver fecundação, a gente já está no campo energético da mãe, tá? Mas isso é um outro papo. Se a gente fosse falar sobre isso, aí ia para um outro lado. A nossa conversa fugiria do tema. Então, nesse intervalo conhecido como nascimento, como vida, né? Que é esse intervalo entre o nascimento e a morte, nós já produzimos esse corpo que existe aqui, nós estamos aqui juntos assistindo essa live, e esse corpo já possuía todas as matrizes, formas, atributos e até defeitos lá enquanto vigência e vida perispiritual. Então, a vida do perispírito é o que a gente considera, alcança e desenvolve como sendo estar na espiritualidade. Tá? Perguntas podem colocar aí, considerações, a gente tenta desenvolver sobre elas. Certo? Então, para quem... Lembra, a gente está falando de desenlace, né? Um momento que nós deixamos de vez esse corpo físico nesse plano. Então, mas a gente precisa conhecer um pouco o que é então a origem desse corpo. Então vamos lá, Livro dos Espíritos, tá? Livro dos Espíritos,
vai ter, e dos médiuns também, porque o livro dos médiuns ele compreende da questão 1 a 174 do livro dos Espíritos. O Kardec tira dali e vai fazer uma interpretação sobre ela, que dali se origina no livro dos médiuns. Vai lá no livro dos Espíritos e tem um capítulo falando sobre perispírito. É o primeiro ponto que se deve ir para conhecer. Veja só, gente, o Espiritismo ele é uma doutrina que nos leva a saber, a conhecer. Ele não está preocupado com crença naquilo que você vai crer, tá? Não é objeto de estudo e observação do Espiritismo a questão da crença religiosa. Não. E sim o conhecer, o saber. Então, quer conhecer e saber? Vai lá primeiro na codificação espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo que vai falar sobre perispírito. Já vai te levar a algum entendimento a mais sobre isso que eu estou falando. Tá? Vai lá e lê. Depois disso, em lendo lá a codificação espírita e sobre qualquer dúvida, curiosidade ou desenvolvimento de estudo nessa temática, é bom ir primeiro na fonte, na pedra fundamental, que é a codificação. Você pode desenvolver o seu conhecimento. Por exemplo, eu vou mostrar aqui um compêndio, um livro que ele tem aqui, Perispírito é o nome do livro, né? bem direto, original. Ele é do Zalmino Zimmermann. Zalmino com Z, ZL, né? Z-A-L, Zalmino Zimmermann, tá? Com Z também. Z-I-M-M-E-R-M-A-N-N. É meio diferente aqui, não muito português o sobrenome do Zalmino Zimmermann, mas vão lá e ver Perispírito, tá? Ele é um compêndio, é um apanhado, é uma revisão bibliográfica dos textos, tá? E obras que trazem estudos sobre o perispírito, inclusive o desencarne, o perispírito no momento do desencarne, que é o que a gente está falando aqui. Eu não vou entrar tecnicamente para vocês irem lá, vou trazer mais como argumento de nossa conversa. Alguém perguntou aqui, né? Alex, os tratamentos feitos na casa, foi Ed F. Santos, acho que é Divan, nosso amigo. Os tratamentos feitos na casa tratam o perispírito ou chegam apenas aos campos áuricos? Gostei, querido. Pergunta fantástica. Muito bem. Eu vou até a pergunta, tá? Veja só o que foi feito. O que é a aura? Ela pode ser entendida como nosso subconsciente, tá? Teoricamente, a aura ela é um campo eletromagnético que nos reveste. E esse campo é retroalimentado pelo que pensamos, pelo que sentimos, como agimos. Ela é também retroalimentada por quem somos espiritualmente, né? Porque o nosso momento evolutivo. E ela interage, por ser eletromagnética, ela interage, tá, com o ecossistema, com o meio ambiente e com outras auras dos seres vivos, que todos possuem. Essa interação cria a nossa realidade, para que essa realidade nos desafie e a partir da sobreposição desses desafios, da superação, desses desafios, da consciência tomada diante desses desafios, nós crescemos, nós amadurecemos, nós evoluímos. Tá? E evoluímos como? Já que você chama essa aura de subconsciente, faz uma analogia com o subconsciente. Porque ela vai pegar o mundo dos símbolos que está lá no inconsciente
tudo símbolo, a gente não está entendendo direito. Cria a realidade, essa realidade nos desafia e a gente torna isso consciente a partir do momento que vamos superando esses desafios. Aí você mesmo me responde. O tratamento espiritual trata a aura? Obviamente. Não é? Obviamente. Esse campo que nos circunda, que faz parte, que nos pauta muitas vezes a realidade. Tá? O tratamento espiritual, ele trata o perispírito também. Porque nós não abandonamos o perispírito quando habitamos na matéria. Lembrem, nós somos espíritos habitando a matéria. A nossa experiência espiritual está na fisicalidade. Então, o perispírito está conectado a nós. Tá? Está em nós. Conectado com a nossa consciência. E, querido, quando dormimos, nós manifestamos um fenômeno que chama de desdobramento. Outros chamam de desdobramento da consciência. E tem vários nomes que se dá. Vamos falar assim, desdobramento espiritual. Quando desdobramos, nós experienciamos, segundo a codificação espírita, um evento de morte, de desencarne. Ou seja, por isso que eu fiz questão de separar lá no início da nossa conversa. Desenlace, tá? É o que nós experienciamos no fim da vida, quando o espírito deixa definitivamente o corpo físico. E esse corpo, inerte, sem nenhuma sensorialidade, não sente dor, não tem espírito que fica agarrado ao corpo, não é assim que se dá. Volta para a Terra. Tá? Seja cremado, né, sob a forma de cinzas imediatamente, ou ele vai se decompor quando sepultado. Mas ele volta a ser matéria orgânica. Esse é o desenlace. O desencarne é experimentado a nossa vida inteira. Basta dormir. Dormiu, você sai do corpo físico, tá? Então você visita esse mundo espiritual, tá? Em consciência extrafísica, que é a consciência perispiritual, pois esta é a que a gente alcança. Por quê? Lembra do que eu falei? Se nós tivéssemos a visão da plenitude do espírito, a gente não aguenta, porque é só luz. Não tem forma. É só consciência. É só onda. Como é que é entender isso? Eu onda, tu onda, ele onda. Como? Certo? E aí, nós experienciamos esse desencarne, que é sair da matéria. E experienciamos, e esse processo é feito em perispírito. Tá? E estando no mundo espiritual, em perispírito, durante o sono, nós recarregamos as baterias, para continuarmos vivendo na fisicalidade, quando voltarmos para o corpo, para que nossa consciência, nosso juízo suporte o que é viver na matéria. Aquele tempo destinado, tá? Tempo esse que já é previsto antes, pois o perispírito tem todas as matrizes. Ah, mas acontece o desencarne prematuro? Acontece, tá? Acontece, não com muita frequência, mas acontece. E são casos específicos mais complicados, como se fossem casos raros, tá? Mas na maior parte das vezes, esse perispírito ele já vem à matéria com toda a programação de vida, todo esse intervalo e desenlace no final, tá? Quando retornamos do desdobramento para o corpo físico, nós podemos, para a pessoa que perguntou, ter passado, e acontece na maioria dos casos para quem procura tratamento espiritual,
quando vocês botam um nomezinho lá na Quinta de Luz, vai lá no site, né? Aí tem lá o Fale Conosco, aí você bota solicite tratamento para, bota seu nomezinho, tá? Bota o endereço, bota o motivo do tratamento, certo? Então, quando você faz isso, existem equipes de espíritos que visitam a casa de vocês toda noite para tratamento, para tratar você. E em você estando dormindo e desdobrada, você vai receber o tratamento perispiritual. E quando volta para a matéria, você volta com essa informação. E esse perispírito, ele está dinamicamente em movimento, em contato com a matéria, né? Em contato íntimo, e ele pode transformá-la. Podem mandar mais dúvidas aí, tá? Então eu mostrei disse a vocês, né, que eu faço essa confusão entre o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Eu sei do que estou falando, mas é a confusão do título, né? É aquela confusão de distúrbio de lateralidade, direita e esquerda. Mas o livro dos espíritos foi a primeira obra publicada pelo Kardec, que ela vai conter um capítulozinho que vai falar de perispírito. Então é interessante que quem tiver a curiosidade de estudar sobre perispírito, vá primeiro lá. Uma outra obra extensa, magnífica, bem completa, é essa do Zalmino Zimmermann, tá? Que chama Perispírito, é o livrão. Inclusive ele fala do perispírito e o desencarne, o desenlace. Tá? Neste momento, então, que não o desdobramento do corpo físico, mas o desenlace, lá o momento da morte, gente, não é minimizando o luto, a dor, o sofrimento de quem esteja passando por os sentimentos de partida de alguém querido, tá? Jamais faria isso. Mas a morte é essa passagem, né? O morrer, digamos assim, que é a história que nos leva a essa culminância que é a morte, né? A morte, ela se resolve, o desenlace, ele se resolve em segundos. Não deixa de ser uma experiência. Muitas pessoas próximas relatam, né? Principalmente ultimamente, a gente tem vivido esse fenômeno, né? do desenlace, assim, muito próximo, de várias formas, de forma acelerada, muita gente que está indo. É assim, é o momento espiritual do planeta, o nosso processo evolutivo. Esse movimento, ele se resolve em segundos. O indivíduo entra num determinado tipo de angústia, se tiver consciente ainda sente muito medo, muita dúvida, mas logo logo essa consciência escurece, né? Ela se apaga, a consciência física, eu estou falando, e ele deixa o corpo físico, se transfere para o mundo espiritual, né? É aquele último suspiro, é aquele susto, é aquela muitas vezes aquela angústia que a gente pode visualizar ali estando próximo a alguém que faça a sua passagem, tá? Então é algo que se resolve em poucos segundos. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ler, porque aí é a participação de todos. É verdade que na morte o espírito vê todo o processo? Pode ver, pode não ver, tá? Então há um apagar de luzes. Ana K, né? Nascimento, acho que é Ana Carla, né? Ana, pode ver, pode não ver. É o que eu disse a você. Há um apagar de luzes. Esse há. Não há aquele que seriam casos assim muito pontuais, sabe? De pessoas que aí seriam
espíritos que vieram mais para nos ensinar do que para vivenciarem seus desafios. Mas na maioria dos casos há esse apagar de luzes. E em um determinado momento, a passagem é rápida, é segundo. Mas para que nós tomemos consciência que fizemos essa passagem e estamos no mundo espiritual, vai depender do teu esclarecimento sobre isso e a tua aceitação. Tá? Sabe qual é um bom exercício para se fazer na vida que nos facilita a ida? É você, à noite, quando você deitar, toda noite, quando você deitar, em meditação, você fazer uma retrospectiva sobre o seu dia. Tá? Não uma retrospectiva onde você vai manifestar, fortalecer emoções, né? Fortalecer o ego através do reviver emoções, as raivas, as tristezas, os medos, a ansiedade, as preocupações. Não isso, tá? Mais um processo de retrospectiva em lembrança e até uma comparação disso com o passado e o como você vem melhorando. Porque o desenlace, ele promove no nosso sistema nervoso perispiritual, tá? Lembra, é o nosso corpo verdadeiro, esse disparo de retrospectiva, tá? De você lembrar da vida. Não é incomum, tem séries falando sobre isso, né? De pessoas que passaram pela experiência de quase morte, que eles chamam de EQM, não é isso? E relatam que naquele momento em que sentiram que a vida ia deixar o corpo físico, não é? Eles entraram num processo de lembrança, de retrospectiva do que passaram na vida. Então, esse exercício sendo feito diariamente ajuda no processo de desenlace. E por que desenlace? Porque é justamente isso. Nós estabelecemos com a matéria laços. Esses laços, eles são laços psíquicos, energéticos, enfim, fluídicos. E dado o ato de deixar a matéria, não mais habitar nesse corpo, nesse veículo que você usou, nesse intervalo que nós chamamos de vida, tá? Você precisa desfazer esses laços fluídicos. E o quanto mais esses laços estiverem fortalecidos pelo materialismo, ou seja, pelo reforço do ego, quanto você vibra em suas raivas, ressentimentos, mágoas, frustrações, ira, tá? Ansiedade, euforia, preocupação, tristeza, angústia, depressão, medos, tá? Quanto mais a gente vibra nisso, a gente não conseguiu transcender essas questões emocionais egóicas, mais, esses laços estarão fortalecidos. Mais difícil é deixar a matéria. Aí, às vezes, a gente precisa de um tempo para que esses laços se desfaçam. Joia? Entendido? Eu vou já nessa pergunta que alguém colocou aí. Mas a gente precisa de um tempo. Aí esse tempo, ele pode, dependendo da nossa ação, aqui na pensamento, sentimento e ação, que estabelece esses laços, aí a gente pode precisar de um estágio em um local bem denso, tá? Que drene essas emoções e nos ensinem através da dor, e aí a gente pode seguir a nossa trajetória tranquilamente, ou a gente pode fazer isso em sono. Por exemplo, desenlaça, morre, entra num sono, passa um tempão dormindo, tem um bocado de pesadelo ou sonho, depois aí drena toda essa condição,
aí vai acordando, enfim, e compreendendo o que é estar do outro lado. Deixa eu ir aqui numa pergunta do Edivan, que eu estou falando Edivan, mas eu não sei se é você mesmo, Edivan, que o ícone está bem pequenininho, é porque tem EDF Santos. Vamos lá. Falando sobre os processos obsessivos, aparelhos como chips ou implantes são inseridos no perispírito. Isso é pano para manga, né? É pano para manga. Geralmente é no campo áurico, tá? O perispírito ele pode absorver isso através justamente do reforço que nós damos àquele comportamento que permitiu com que eles chegassem lá e plantassem aquela ideia. Aquele aparelho, esses chips que ele fala, vamos falar assim, vamos simplificar, tá, Edvan? Tem muito mais sobre isso, mas é justamente Gente, que hora é essa? Por favor, alguém me diga. Coloca aí nos nossos comentários. É uma ideia que é plantada. Aí você acredita que é incapaz, que não consegue fazer, enfim, que deve fazer de outra forma, mais densa, e pode até desenvolver algumas doenças e desequilíbrios. Mas geralmente é no campo áurico. Começa por aí, Edman. Começa pelo campo áurico. Mas o perispírito ele pode absorver, tá? Dependendo da tua rigidez em mudar. Porque a dor também ensina, e ela ensina bastante. Então, lá no processo de desenlace, a gente precisa desenlaçar literalmente esses laços fluídicos que a gente estabelece durante a nossa caminhada, a nossa vida. Tá? Então, a criança nasce em consciência, ela ainda está completamente imatura, né? Consciência física, completamente imatura, não tem lembrança, não tem sua funcionalidade ainda, e vai desenvolvendo isso, né? Ao longo da vida, até chegar numa fase, aí por volta dos 25 anos é que a gente reencarna de fato, né? É que todos os canais possíveis para nossa reencarnação eles estão ativos, é por isso que o cérebro ele amadurece em sua totalidade nessa fase, por volta de 25 anos e de idade, e daí nós vivemos em plenitude o que é estar na matéria, e vamos então fortalecendo esses laços fluídicos que precisam se desfazer quando a gente desencarna. E esse processo ele é tanto quanto atenuado, aliás, ele é atenuado tanto quanto você conheça e pratique o que é a condição extrafísica. Então só tem uma boa morte quem é espírita ou tem algum conhecimento sobre espiritismo? Não, de jeito nenhum. O maior ato de compreensão, entendimento e evolução chama-se caridade. A caridade ela transcende todo e qualquer componente egóico que possa estar em funcionalidade em nós. A caridade ela é aquilo que nos conecta aí sim diretamente ao espírito. Ela é o sentimento primordial, porque ela é primeiro, para haver caridade, primeiro tem que ter sentimento, não é isso? Ou então vira um processo material, não valeu, né? Não estou falando só em caridade no sentido de você dar um suporte material, claro que essa sim também, tá? A quem porventura falte até o básico. Mas é a caridade de coração, de você estar nesse mundo olhando para o outro com benevolência, ou seja, com atitude positiva. E isso vai levar você a ações positivas direcionadas a esse outro. Então, esse movimento, sendo ele o mais sublime
e vários outros, como a gratidão, como o perdão das ofensas. Perdoar, gente, tem um pensamento que diz o seguinte: você, eu me ofendo com quem, aliás, eu fico triste com quem me ofende. Se alguém me ofende, eu fico triste. Mas minha tristeza nunca vai ser maior do que aquele que me ofendeu, do que a daquele que me ofendeu. Então, o perdão das ofensas é a caridade consigo, você saber reconhecer os seus limites, saber dizer não, muitas vezes. Ela é o ato mais sublime e é aquilo que mais te amadurece enquanto espírito. Bebi uma água aqui, tá? Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Se tiverem, a gente está caminhando para o final. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu rolar aqui os comentários. Se tiverem, gente, mais alguma pergunta, comentário, essa é a hora. Em existindo curiosidade de saber mais sobre o assunto, a gente vai voltar aqui com isso para falar mais tecnicamente, né? O perispírito, ele tem funções, tem atributos, tem características, tá? Ele é estudado matematicamente. Então, é por isso que sempre toco nessa tecla. Sempre volto a esse assunto. O Espiritismo é uma forma de saber, de conhecer. Então, o Espiritismo é amplamente estudado, divulgado cientificamente. Nós temos uma literatura extremamente vasta, tá? Tecnicamente profunda. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa temática do desenlace, muitos têm curiosidade sobre isso, né? E é bom que tenham. Você tem um livrinho na codificação espírita, lembra de uma coisa, não vai ter para onde correr. Vai lá sempre na codificação espírita, ela é a pedra fundamental. Senão você pode tomar um caminho que ele não seja tão verdadeiro, porque hoje a gente ouve tudo, né, nessa questão espiritual. E na verdade aquilo que você conhecer, aquilo que você se aprofundar é que vai ficar. Então você vai lá no livrinho que chama O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Tá? O Céu e o Inferno. Tem uma pergunta aí. A casa está ficando pronta? Eu entendo que é a sede, né, nova da Quinta de Luz. Está em andamento. Tá? Nós agora vamos para uma outra fase, que é uma parte que falta ser construída. Tá? Mas toda a reforma, o aprontar da casa está em andamento. Nós vamos ter novidades aí dentro em breve. Então, O Céu e o Inferno do Allan Kardec, ele traz muita coisa, tecnicamente falando, a respeito do conhecimento desse momento do desenlace, do desfazer desses laços fluídicos, de como conscientemente você atua nisso, tá? Atua durante a vida, não é só num momento. Obviamente, próximo, muito próximo, e no momento da morte, se pode se influenciar bastante a nossa caminhada. Né? Muita gente resolve questões nesse intermédio. Vai lá do Céu e o Inferno do Allan Kardec. Em lendo O Céu e o Inferno do Allan Kardec, eu sugiro que logo em seguida você entre nesse aqui. Parece contraditório, tá? Mas esse livrinho aqui é do Paulo Henrique de Figueiredo, que chama assim, Nem Céu, Nem Inferno, tá? Que em nada ele está contradizendo o Céu e o Inferno do Allan Kardec. Porque o Allan Kardec, no Céu e Inferno, ele vai pegar justamente as teorias filosóficas e religiosas que versam sobre isso que a gente chama de céu e de inferno, o como se deu isso historicamente e o como se dá na visão dos espíritos esse processo do morrer, tá?
E relatos de espíritos após a morte que desencarnaram de várias formas. Então tem muitos depoimentos. Tá? E nem céu nem inferno, ele vai trazer uma vertente atualíssima de desenvolvimento do espiritismo, que é a autonomia moral, é que tudo depende de nós. Não é uma consciência extrafísica, não é um Deus que habite em algum lugar que simplesmente esteja jogando um xadrez que determine nossa caminhada. Nós somos os autores da nossa própria existência. Aí o Nem Céu Nem Inferno vai falar sobre isso e dar uma reorganizadazinha nas questões do outro lado, do livro do Allan Kardec, do Céu e Inferno, que devido às diversas edições, né, uma questão ou outra foi alterada de ordem, mas aí eles tiveram acesso aos originais e trazem essa reordenação. Alguém mandou uma perguntinha, eu vou para essa pergunta, depois a gente vai para o fim, tá? Não se estende demais. Já está na nossa hora. Foi aqui a Elizabeth Brasileiro. Alex, quando a pessoa passa a vida inteira com medo de morrer, chegando num momento com a saúde fragilizada, isso dificulta o desenlace? Elizabeth, o que muitas vezes não, tá? O medo de morrer ele se resolve com a morte, porque o indivíduo vai ver que fez a passagem, porque vai depender do como ele cuidou da vida, né? Nesse processo evolutivo. Ele e ela, né? Muitas vezes esse medo ele não ele pode passar um grande pavor, né? Nessa hora, mas ele vai morrer com a saúde fragilizada, no fim ele vai se lascar, né? Mas ele pode não ter fortalecido esses laços egóicos ao ponto de ter que passar por um processo muito sofrido dado o desenlace. Depende, não sei se me fiz entender. Agora, se esse medo vem do apego à matéria, aí é uma outra história. Aí você entende que as causas vão estar em um outro lugar. Não é incomum quem não queira, quem esteja no momento de sofrimento, de saúde fragilizada e não queira deixar os seus, e não queira deixar a casa onde mora, deixar seus bens, ou mesmo um vício, né? Eu sou do interior, essa prática hoje é proibida, não foi adiante, mas muitos de vocês já devem ter ouvido ou passado uma situação que souberam disso, que do médico colocar lá no soro de uma pessoa que é alcoolista e está em processo de desenlace, uma dificuldade de saúde orgânica muito séria, colocar lá um pouco de bebida, um pouco de bebida no soro. Eu já vi, enquanto adolescente, né? Lá no interior. Colocar um pouquinho assim, não é colocar um litro de uísque para dentro do sangue da pessoa, não é isso não. Mas chega lá com a seringa e injetar alguns ml e o indivíduo reagir. O pior foi isso. E o indivíduo reagir e passar mais uns dias ali até bem, né? Tendo aquela substância circulando ali no corpo naquele momento, não é? Isso é um apego muito grande. É um ponto que o corpo chegou de viciação, que o apego dele à matéria se dá por esse laço tão forte que é o vício. E aí, sim, aí tem algum sofrimento nessa história. Espero ter também me feito entender, querida. Se o nosso perispírito assume a forma da nossa última encarnação, como ficam as demais formas? Elas ficam na nossa história. Elas são registros nesse perispírito. Porém, nós não temos essa condição fenotípica, né? Essa aparência. Sendo a aparência de outras vidas na nossa atual. Não há esse mesclar, esse misturar, essa confusão. Mas nós temos registros, tá? Registros e muitas vezes conscientes de várias vidas que se manifestam hoje no corpo através de alguma condição biológica, por exemplo,
que o perispírito traz e é de outras encarnações, tá? Elas não simplesmente deixam de existir, certo? Agora ele tem essa característica, tá? Vai lá naquele livro do Zimmermann que ele vai falar sobre isso, sobre como a mutabilidade. Me refiro na visão do próprio espírito, não dos médiums. Eu não entendi bem, mas eu acredito que é a pessoa se vendo em perispírito, né? Bem, eu entendi assim, Niedia. Quando, por exemplo, em dado um desdobramento, você vai se ver como você é nessa vida. E as outras vidas, né? As outras formas que tive, elas são carregadas como registro, tá? Mas não como uma percepção. E podem se manifestar na matéria, tá? E pode também o perispírito mudar de aparência. Sim, tá? Em perispírito, uma consciência ela pode mudar de aparência. Os espíritos mais, vamos dizer assim, superiores, eles fazem isso. Eles mudam de forma. O perispírito tem essa possibilidade, tá? E pode ser uma forma de uma vida passada. Gente, para mim foi uma troca excelente. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu tenho essa forma de falar, de gesticular, de trazer livro, de me enrolar muitas vezes, né, na conversa, mas espero ter me feito compreender em algum momento, pelo menos. Estaremos aqui toda quinta-feira, né? Não eu, mas outras pessoas. Permaneçam conosco. Peçam seus tratamentos, tá? Peçam. Pedi e obtereis. Seus tratamentos espirituais. É um momento turbulento, tá? Da humanidade como um todo, né? De guerras, de instabilidades, de economia, política e afins. E a gente precisa seguir, né? É um momento de muitos desencarnes, de propagação de doenças, então nós precisamos estar íntegros nessa caminhada, e essa integridade ela se dá a partir do momento que a gente faz esse mergulho interno, que a gente olha pra gente e segue, né? E segue verdadeiramente. E quando a gente segue verdadeiramente, a gente se depara com essa caminhada ensinada pelo Cristo, que é o Evangelho. Nos acompanhe no Evangelho no Lar, tem muitas mensagens de reflexão sobre nossa caminhada, como falei. Leiam a codificação, leiam os livros, peçam no Instagram indicação. Tem lá o pessoal da biblioteca que está no Instagram sempre trazendo muitas novidades. E nós, em um outro momento, estaremos aqui, se assim o Pai Maior nos permitir. Uma boa noite, tá? Estejam bem, estejam em paz e até a próxima. Tchau, tchau.